Olá! Nesta edição a gente vai falar sobre a atuação dos juizados especiais. Veja também, Tribunal de Justiça começa a implantar o selo digital nos cartórios do Estado e Juizado Móvel completa 17 anos de serviços prestados em Fortaleza. A Justiça do Ceará começou a implantar o selo digital nos cartórios do Estado. O selo digital, que substitui o papel, é uma sequência de letras e números. Os caracteres são gerados automaticamente pelo Fermoju, Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário Estadual. A solicitação e o envio serão feitos por meio do site do Tribunal de Justiça do Ceará. A previsão é concluir a instalação do selo digital nos 622 cartórios do Ceará até o final do ano que vem. O secretário de Finanças do Tribunal de Justiça do Ceará, José Joaquim Neto Cisne, destaca as vantagens do selo digital. Vai agilizar o processo, vai reduzir custos, para o tribunal e vai, acima de tudo, dar segurança naquele documento. O cidadão vai ter a certeza de buscar aquela informação no próprio site do Tribunal de Justiça. Outro benefício é que o usuário pode consultar no site do tribunal a veracidade do selo nas autenticações, averbações e registros em geral. Para isso, basta informar o número impresso no documento. O projeto é uma parceria entre a Corregedoria Geral da Justiça do Ceará e as Secretarias de Finanças e de Tecnologia da Informação do Tribunal. O selo digital é uma grande inovação para a Justiça cearense. No dia 22 de novembro, o Juizado Móvel completou 17 anos de atuação em Fortaleza. O serviço, que funciona 24 horas, tem o objetivo de promover acordo entre as pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito, quando não há feridos. Criado no dia 22 de novembro de 1996, o Juizado Móvel possui 4 viaturas. A equipe de cada veículo é formada de um conciliador, um oficial de justiça, um policial e um motorista. A conciliadora Lindoraci Menezes explica o procedimento quando o acordo não é obtido no local do acidente. Quando a pessoa escolhe o atendimento do Juizado Móvel, nós abrimos uma ação de reparação de danos e já marcamos a audiência nesse mesmo ato para a unidade fixa, que é a 10ª unidade. O Juizado Móvel é vinculado à 10ª unidade. Então, quando a pessoa escolhe o Juizado Móvel, realmente a audiência só vai poder ser feita lá na 10ª unidade. Um dos atendimentos do Juizado Móvel no dia 21 de novembro de 2013 ocorreu na Avenida Presidente Castelo Branco, conhecida como Leste-Oeste, na capital. Este micro-ônibus de transporte coletivo bateu neste veículo, que invadiu a preferencial quando fazia retorno. Na audiência de conciliação, o motorista do carro pequeno concordou em pagar a franquia do seguro, que vai cobrir os prejuízos dos 2 automóveis. Segundo o conciliador Romeu Oliveira Bezerra, o Juizado Móvel ganha cada vez mais credibilidade da população. O Juizado Móvel vem ganhando essa confiança da sociedade e o tribunal está atento a isso. Ele está adquirindo novos carros, aí houve uma licitação onde a nova empresa vai fornecer 5 carros. 4 carros funcionando 24 horas por dia. Em nenhum momento a população vai deixar de ser atendida. E um carro reserva. Diariamente, cada viatura atende em média 10 ocorrências. Os telefones do Juizado Móvel são 8778-2161, 8778-2162, 8778-2163 e 8778-2164. A seguir, a gente fala sobre os juizados especiais cíveis e criminais. O telefone da comarca de Tabuleiro do Norte, localizada a 209 quilômetros de Fortaleza, é 88-3424-2032. Os JECs, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, foram criados pela Lei Federal número 9.099, de 26 de setembro de 1995. No Ceará, funcionam conforme a Lei Estadual número 12.553, de 27 de dezembro de 1995. Para falar sobre os juizados, eu entrevisto as juízas Josiana Cavalcante Serpa, coordenadora dos Juizados de Fortaleza e titular do 24º JEC da capital, Elga Medved, titular do 22º Juizado de Fortaleza, e Tereza Germana Lopes de Azevedo, titular do JEC de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Sejam bem-vindas. Obrigada. Doutora Josiana, como se estrutura a atuação do sistema dos Juizados Especiais do Ceará?
Como você já relatou, os juizados especiais foi criado em âmbito dos estados no Brasil pela Lei 9.099, mas ele tem uma criação constitucional, possui status constitucional, com a Constituição de 88, pelo artigo 98, inciso 1º. E aqui no estado do Ceará, a nossa lei estadual também foi datou do ano de 95. E logo em seguida foram instalados vários juizados em todo o estado do Ceará e 20 aqui na capital, em Fortaleza. Atualmente, nós estamos contando com 26 juizados criados, mas instalados somente 24, faltando ainda a instalação efetiva da 21ª e da 26ª unidades. E com relação ao interior, nós temos atualmente 18 juizados implementados em todo o interior do estado, dividido por algumas regionais. E recentemente, em 2009, tivemos uma lei federal criando os juizados da Fazenda Pública no âmbito estadual. Então, hoje, a nível estadual, nós temos o sistema, para ele ficar completamente integralizado, juizados de matéria civil, juizados de matéria criminal e juizados da Fazenda Pública Estadual. O que a gente pode perceber também, Pamela, é que a crescente demanda dos juizados especiais no âmbito estadual se dá pela busca de um provimento jurisdicional mais célere, por conta dos princípios que norteiam o sistema dos juizados especiais, que é a celeridade, a economia processual e a informalidade e também a oralidade. Então, se tem em mente que você vai ter uma resposta judicial mais prontamente rápida e efetiva. Finalizamos em 2012 com 120.872 feitos só de natureza de juizado especial civil e criminal no estado todo. Então, é um número muito significativo e representativo, porque ele equivale a 16% das ações de todo o estado. E com relação ao número de feitos novos, só no ano de 2012, nós tivemos 82.957 processos novos dessas matérias de juizados e representa 38,8%, quer dizer, quase 40%, quase um quarto das ações ajuizadas no ano de 2012 foi de matéria relacionada ao âmbito do juizado especial civil e criminal. Então, é uma demonstração de que o sistema dos juizados vem funcionando. Todas as pessoas, o jurisdicionado está buscando uma solução mais rápida, célere e com uma pacificação, porque o maior objetivo do juizado pelo legislador constituinte foi o quê? Foi a busca da pacificação, através da conciliação, da composição entre as partes. Doutora Elga, quais as ações mais comuns ingressadas nos juizados e que critérios são utilizados para a fixação das competências das causas? As ações mais comuns que eu tenho, pelo menos que é o meu testemunho na 22ª unidade, são ações envolvendo direito do consumidor, relativas a fornecimento de energia elétrica, alguma coisa relacionada à prestação de serviços, defeitos de produtos. E a competência, os critérios de fixação de competência e sede de juizado é aquele determinado pela Lei 9.099, que é em relação ao valor da causa, né, que é até 40 salários mínimos, causas não muito complexas, né, aquelas causas estabelecidas no artigo 275 do inciso 2º do Código de Processo Civil, e as ações de despejo para uso próprio e as ações possessórias, cujo imóvel também vai até 40 salários mínimos. E qual a importância da atuação dos juizados na esfera criminal? Na esfera criminal, a Lei 9.099, ela inaugurou uma nova fase no Brasil. Antes da lei, existia o princípio da obrigatoriedade da ação penal. E o Estado juiz ele passou a agir depois disso como um conciliador. Aí passamos a ter a participação efetiva da vítima. A gente trouxe a vítima para dentro do processo. O que foi interessante porque antigamente ela ficava nos bastidores, ela não tinha uma participação. E hoje não, com a sede dos juizados criminais, a vítima, primeiramente ela quer ouvida, né, em relação ao estabelecimento do artigo 72, que é pela reparação civil dos danos. A primeira objetivo é reparar os danos em que o prejudicado maior e primeiro foi ela. E nessa composição é muito importante a atuação do juiz, porque naquelas causas em que se estabelece a possibilidade de uma transação de composição civil, é importante para o maior critério do juizado, que é a pacificação social. Porque imaginemos que em direito de vizinhança, essa pacificação ela é existente, ela evitaria também outros crimes, não é? Caso ela viesse a existir. E também através da transação penal, que é uma forma de composição dos danos, né? Só que em relação, não em compensação dos danos, mas uma forma de transação com o Ministério Público e o autor do fato.
e, no caso, também a suspensão condicional do processo, que também tudo isso é feito através de um acordo. Doutora Tereza Germana, os juizados da Justiça do Ceará atuam com processo digital desde 2008. Quais os benefícios trazidos com a digitalização? Eu considero que o processo eletrônico, mediante a implantação do sistema ProJude nos juizados do estado do Ceará, trouxeram benefícios realmente significativos. Eu me tenho como uma verdadeira entusiasta do processo eletrônico e tive a grata oportunidade de ser a titular da primeira unidade de juizado especial no estado do Ceará, em que foi implementado o processo eletrônico, o sistema ProJude, no dia 28 de abril de 2008, em Itapipoca. Os benefícios trazidos pelo sistema ProJude são inúmeros. Inicialmente, poderíamos falar a respeito da grande economia ao erário público em relação à utilização de papel. O juiz ele pode ler todos os documentos que integram um processo diretamente na tela do computador. Isso facilita enormemente o acesso ao processo, aos autos processuais, e diminui as despesas com a utilização de papel. Além do que, a despesa decorrente das intimações aos advogados são diminuídas em razão das correspondências serem através de e-mails, o que realmente reduz o número de expedientes e de correspondências. Um outro benefício é que o juiz ele pode ter acesso aos seus processos onde quer que ele esteja. Com isso, possibilita-se ao magistrado conhecer bem o seu acervo processual, o que eu considero fundamental. Ele pode estudar os processos, analisar a tramitação, a diminuição e, principalmente, a diferença entre o arquivamento e a entrada de processos. Uma outra situação extremamente favorável é que, no momento em que o juiz profere uma decisão, um despacho ou uma sentença, ele aciona um comando e, naquele momento, o advogado, minutos em seguida, toma conhecimento da decisão que foi proferida pelo juiz. Além disso, dependendo do caso concreto, essa decisão poderá conter ordens como expedições de cartas precatórias, mandados de penhora, expedição de ofícios, realização de penhora eletrônica e outros expedientes que serão imediata e instantaneamente visualizados pela secretaria. Doutora Josiana, em que consiste a coordenação estadual dos juizados, que é presidida pelo desembargador Paulo Camelo Timbó? Ela serve para criar estudos e proposituras de regulamentos através de atos, de provimentos, de resoluções para o presidente do Tribunal de Justiça levar ao pleno, ao órgão especial, para regulamentar determinadas situações que envolvem o sistema dos juizados estaduais como um todo. Serve também para atuar juntamente com os juízes, tanto da capital quanto do interior dos juizados, para tentar uma melhoria na prestação jurisdicional, podendo ser criação de rotinas de trabalho iguais, repetidas, inclusive com aplicação de procedimentos idênticos para cada juizado. A coordenação estadual também atuou diretamente com a implantação dos juizados do torcedor e do aeroporto agora na Copa das Confederações. E aí também já estamos começando a trabalhar os planos, a nova linha para a Copa Mundial agora em 2014, né? E aguardando também as diretrizes do CNJ, porque tem que ser um trabalho em conjunto, né, com relação à Copa Mundial. E como atua a coordenação dos juizados na capital? A gente atua em 4 linhas, diretamente dando um apoio, um suporte ao diretor do fórum, à diretoria do fórum, no que precisa com relação a assuntos ligados aos juizados especiais da capital. Numa segunda linha, diretamente com os próprios juízes dos juizados, podendo fazer essa integração, essa agregação. Você tem um juizado que funciona no Antônio Bezerra, você tem um juizado que funciona no Mucuripe, um juizado que funciona na Parangaba. Então, o coordenador, ele atua como essa ponte dos juizados com a própria diretoria. Numa terceira linha, também atua diretamente com as outras coordenações. E numa quarta linha, atuar juntamente com a coordenação estadual. O que a gente pode já revelar, o que foi feito durante esse primeiro ano do biênio dessa nova diretoria do Fórum, é que nós criamos o projeto de estruturação
que era inexistente com relação à coordenadoria da capital, determinando, designando as funções, como é que vão ser feitas essas linhas de atuações, solicitamos requerimentos de projetos, inclusive com solicitação de orçamento para realização para o ano que vem de cursos de aperfeiçoamento para juízes, cursos de treinamento para os funcionários que atuam nos juizados. Para finalizar também, nós recebemos o convite da diretoria do Fórum para participarmos do programa Acesso Cidadão, que é desenvolvido pela Secretaria de Planejamento do Estado. Então, os juizados especiais também vai fazer parte desse novo programa, que também nós estamos com um projeto em fase de implementação. E eu queria também aproveitar a oportunidade de deixar destacado aqui também que nós fizemos um levantamento pelos dados estatísticos da Corregedoria aqui do Estado do Ceará, que em janeiro desse ano nós contávamos com 57.702 processos somente juizados especiais cíveis e criminais na capital. E agora em setembro nós conseguimos reduzir para 52.063 processos. Isso dá uma redução de 10% nos feitos. Doutora Tereza Germana, qual o papel da coordenação do sistema dos juizados especiais no âmbito do interior? A exemplo desse relevantíssimo trabalho que foi desenvolvido pela doutora Josiana Serpa nos juizados da capital durante o ano de 2013, nós iniciaremos as nossas reuniões com os magistrados do interior do Estado neste mês de novembro. O nosso objetivo é a integração entre os magistrados e, acima de tudo, conhecer melhor a realidade dessas unidades, no sentido de que nós possamos trocar ideias, experiências e propor também projetos de regulamentação, tudo como já foi aqui anteriormente mencionado pela doutora Josiana Serpa. Doutora Elga, qual o critério de fixação de competência para a distribuição dos processos nos juizados da capital e existem juizados definidos por matéria? Os juizados de Fortaleza estão capilarizados, né? São territórios, são bairros divididos e essa fixação de competência, ela tem por critério o domicílio do réu, nos casos de domicílio de foro comum, né? Tem, no caso dos juizados especiais também, no local onde a obrigação deve ser cumprida, e no caso de ações de reparação de danos de qualquer natureza, do domicílio do autor. Então, nós, nos juizados especiais aqui em Fortaleza, a gente não tem ações ou competências em razão da matéria. A gente não tem um juizado específico para julgar determinada matéria. Nós não temos, por exemplo, um juizado da telefonia. A gente não tem um juizado que solucione problemas relacionados à energia elétrica ou com planos de saúde. Esse critério de competência é fixado pelo domicílio do réu, né, nas ações, por exemplo, de prestação de obrigação de fazer, ou, no caso, domicílio do autor, na reparação de danos, mas não em razão da matéria. Nós não temos aqui no Estado do Ceará em razão da matéria. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouco continua falando sobre os juizados especiais. Para entrar em contato com a Secretaria do Fórum da comarca de Tamboril, distante 301 quilômetros da capital, ligue para 88-3617-1499. O Judiciário em Evidência está de volta. Estamos falando sobre os juizados especiais. Nossas entrevistadas são as juízas Josiana Cavalcante Serpa, coordenadora dos juizados de Fortaleza e titular do 24º JEC da capital, Elga Medved, titular do 22º Juizado de Fortaleza, e Tereza Germana Lopes de Azevedo, titular do JEC de Caucaia, na região metropolitana. Doutora Josiana, como está o processo de criação dos juizados especiais da Fazenda Pública? Os juizados da Fazenda Pública, eles foram criados por lei federal em 2009, dezembro de 2009. E atualmente no estado do Ceará se encontra em fase de implementação. E é um trabalho que vai ser feito por resolução e tem que ser aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Os juizados da mulher, o juizado móvel, o juizado do aeroporto e o juizado do torcedor fazem parte do mesmo sistema? O juizado móvel, sim, faz parte do sistema dos juizados especiais cíveis e criminais e ele atua atualmente na capital, agregado à 10ª unidade. Com relação ao juizado da mulher, nós temos a nomenclatura de juizado, mas é uma tecnia da lei. Também está colocado como se juizado fosse, mas tem natureza, na verdade, pela lei de criação deles, de natureza criminal, é como se fosse uma vara criminal. Com relação ao juizado do torcedor, atua nos locais onde há jogos, ou no PV ou no Castelão.
com 3 juízes se revezando nos plantões dos jogos, certo? Então, nós não temos uma vara própria e também não faz parte direta do âmbito do sistema dos juizados, porque ele comporta várias matérias. E quando for criada uma vara própria, todos os processos vão ser distribuídos para essa vara específica, que pode ser dentro de um sistema dos juizados ou fora, vai ficar a critério do Tribunal de Justiça essa escolha. E com relação ao juizado do aeroporto, a nossa experiência única até então foi com relação ao plantão da Copa das Confederações. E vai ter que ser restabelecido com relação à Copa Mundial, certo? E agrega, sim, o sistema dos juizados especiais. Doutora Elga, o que é o projeto de audiência una e como essa prática tem acelerado o julgamento de processos, inclusive no 22º Juizado Especial? A audiência una, ela nada mais é do que uma aplicação do princípio da oralidade, que é um dos princípios mestres da técnica processual. E que tem como subprincípio o princípio da concentração. O que é que visa isso? O juiz ele busca concentrar o máximo possível dos atos processuais para que diminua o tempo, né, o gasto. Então, na audiência una, nós juntamos a audiência de conciliação, que é feita uma primeira sessão de conciliação, depois passa-se, caso não se consiga um acordo, se possível, que caso tenha produção de provas de natureza oral, que a gente vai fazer uma audiência de instrução e, em seguida, o julgamento. A minha unidade ela foi inaugurada no dia 18 de janeiro de 2013 e até hoje eu já recebi em torno de 1.040 processos e que já julgados aí mais ou menos em torno de 800. Então, assim, existe uma evasão muito maior, né, quando você observa uma concentração muito maior da causa. Doutora Tereza Germana, quais as ações de gestão processual colocadas em prática no Juizado de Caucaia e o projeto da audiência una, ele contribui para atingir esse objetivo? Bom, eu entendo que o juiz, acima de tudo, deve ser um administrador. Quando eu tomei posse no Juizado Especial de Caucaia, no dia 24 de fevereiro de 2012, em virtude da ausência de titular por alguns meses, houve um acúmulo de processos para julgamento e eu me deparei com a situação de 400 processos concluídos para julgamento. Foi necessário um esforço concentrado para que no dia 3 de outubro de 2013 nós conseguíssemos julgar todos esses processos, inclusive os que foram ajuizados posteriormente à minha posse. No ano de 2012, foram julgados no Juizado Especial de Caucaia 1.200 processos cíveis e 424 criminais. Já no ano de 2013, foram julgados no Juizado Especial de Caucaia 1.373 processos cíveis e 508 processos criminais. Esse julgamento foi enormemente facilitado pela realização de audiências unas e algo que aumentou sensivelmente o número de audiências foi a possibilidade de colheita desses depoimentos através de filmagem. Isso permite que as partes falem por uma quantidade de tempo que for necessária, realmente transmitam informações de uma maneira extremamente fiel e agiliza o número de processos julgados, porque nós podemos designar um número maior de audiências. Só falando a respeito das audiências dos juizados, no ano de 2012, nós realizamos 301 audiências cíveis e 628 audiências criminais. Já neste ano de 2013, foram realizadas 380 audiências cíveis e 491 audiências criminais. Nada disso seria possível sem a participação da equipe de servidores do Juizado Especial de Caucaia, constituída de pessoas extremamente responsáveis e dedicadas, o que consiste em um grande estímulo para mim. Além do mais, nós temos um promotor de justiça bastante atuante. Doutora Elga, como funciona o sistema recursal no âmbito dos juizados estaduais? No âmbito dos juizados estaduais, nós temos as turmas recursais no estado do Ceará, que são compostas de 6 turmas. Cada turma tem 3 juízes de primeiro grau. Nós recebemos nas turmas recursais processos do estado todo. Hoje a turma recursal, ela conta com em torno de 9.000 processos para julgamento.
E é extremamente importante a atuação das turmas recursais, porque de qualquer forma ela retira do Tribunal de Justiça essa demanda processual. Imaginemos que mais 9.000 processos estejam tramitando hoje no Tribunal de Justiça. E o mais fantástico é que esses 18 juízes que estão trabalhando nas turmas recursais, eles são juízes voluntários, né? Então são pessoas vocacionadas que acreditam numa atuação mais célere, né? E até para a parte ver o fim do processo, né? Porque não adianta só você garantir o acesso à justiça, você tem que garantir o direito da parte ver terminado o processo. E esse processo ele precisa ser julgado nas turmas recursais. E eu entendo que esses meus 18 colegas que fazem parte comigo da turma recursal, eles prestam um serviço muito relevante. Eu agradeço a presença das senhoras. O Judiciário em Evidência fica por aqui. O nosso site é tjce.jus.br. O Twitter é @TJCE Notícias e o Facebook é TJCE Oficial. Até o nosso próximo programa.